Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e até boa madrugada para quem nos acompanha em diferentes horários. Eu sou o professor Davi e estou com você para mais uma videoaula e hoje com questões comentadas sobre conhecimentos pedagógicos, sobre diferentes temáticas dentro da educação. Para você acompanhar esta videoaula, você pode baixar em PDF o simulado, mas também pode resolver e dar pausa na tela enquanto eu faço a leitura. E para não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de todas as novidades, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Assim você ajuda nosso canal a crescer e mostra para o YouTube que o canal é legal e ele compartilha para outras pessoas. Então vem comigo para responder as questões e ao final temos concursômetro. Questão de número 1. É uma questão da UFRJ do ano de 2014 e ela falará da temática de tecnologias digitais na educação. Vamos lá. Celulares, tablets, computadores, televisão, rádio. As tecnologias de comunicação desenvolvidas ou aprimoradas nas últimas décadas fazem hoje parte do cotidiano escolar. Isso é fato. Sobre meios de comunicação, tecnologias digitais e educação, é correto afirmar. O que nós podemos afirmar sobre a utilização de tecnologias e os meios de comunicação e a educação? Primeiro, letra A. É proibido por lei o uso de qualquer aparelho eletrônico pelos alunos em todas as escolas. Não. Existem escolas que ainda proíbem, mas em muitas já é permitido e incentivado desde que tenha um cunho pedagógico. Tá errado. Letra B. É proibido por lei o uso de equipamentos eletrônicos por alunos dentro das dependências de qualquer escola pública. Não existe lei que proíbe em todas as escolas públicas. Se há alguma escola que proíbe, ela possui legislação específica. Eu, que sou capixaba e quem é aqui do Espírito Santo, sabe que inclusive a rede estadual do Espírito Santo, ela tem uma lei que disciplina e normatiza o uso do celular dentro da sala de aula, como incentivo. C. Os meios de comunicação... Os meios de comunicação foram responsáveis pela deteriorização do ensino público nos últimos anos. Não, de maneira alguma. Eles não são responsáveis pela deteriorização. Eles contribuíram, sim, com práticas inovadoras e dinâmicas que facilitam o ensino. Letra D. Equipamentos eletrônicos, como o computador e a televisão, já se desenvolveram de tal forma que podem substituir em definitivo o trabalho dos educadores. Desenvolveram muito, mas não podem substituir o professor. Quem dera, né, se o professor pudesse ser substituído, porque ele é tão importante que ninguém. Então, eu gostaria que houvessem coisas que pudessem fazer o trabalho do professor, para que o professor não precisasse passar por tudo que ele faz, não precisasse passar pelas humilhações, pelo cansaço, pela desvalorização, mas assim, não existe. Então assim, jamais haverá. Se tivesse, talvez nosso trabalho era até mais fácil, ou talvez nem teríamos trabalho, né, infelizmente. Mas não pode substituir o professor. Letra E. Equipamentos eletrônicos podem se constituir em ferramentas de aprendizagem importantes se pensados no seu potencial pedagógico. Sim, eles podem ser uma ferramenta de aprendizagem importante se pensados no seu potencial pedagógico. Correto? Letra E, ok? Vamos para a questão de número 2, falando de psicologia da educação, teorias do desenvolvimento. Para Jean Piaget é uma questão da FUNCAB, ok? Para Jean Piaget, um adulto que completou o seu processo de aprendizagem, ele deveria encontrar-se no estágio de... Então, ele completou o processo de aprendizagem. Os estágios de Piaget são sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. O sensório-motor é de 0 a 2 anos, pré-operatório de 2 a 7, operatório concreto de 7 a 12 e operatório formal de 12 em diante. Então, de 12 anos em diante, na vida adulta, a pessoa se encontra na fase das operações formais ou abstratas, ok? Então, correto aí, letra B, uma questão bem facinha. Vamos para a questão de número 3, LDB, isso, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E esses simulados aqui são bons porque eles abordam diferentes temáticas, então dá uma visão mais real e uma simulação mais real do que pode ser sua prova. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB atualizada, Lei Federal número 9294 de 1996, estabelece que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.
Segundo esta lei, a educação básica obrigatória e gratuita é organizada da seguinte forma. Então, nós vamos falar da educação básica. Cuidado para não confundir educação básica com educação escolar. Educação básica, aquela que abrange aquela parte obrigatória. Ela abrange o fundamental, médio e superior? Não, superior não é educação básica. A pré-escola, fundamental e médio? Sim, exatamente. Veja que a educação infantil ela é a pré-escola, o fundamental e o médio. No artigo 21 da LDB, desculpa, acho que é 22, fala que a educação... Não, 21 mesmo, perdão, é artigo 21. Fala que a educação básica é formada pela educação infantil, ensino fundamental e médio. Mas lá no artigo 4º, a LDB fala que é pré-escola, fundamental e médio. Por quê? Porque não é a educação infantil toda que faz parte da educação básica, é só a pré-escola. Então, qualquer uma das duas está certo. Se tivesse as duas aqui na questão, a questão seria anulada. Vamos lá para eliminar as outras. Pré-escola, médio e superior? Não. Pré-escola, fundamental, médio e superior? Não. Ensino infantil, médio e superior. Não, o superior não é educação básica. O ensino superior é educação escolar, aquela desenvolvida na escola. Mas não é educação básica porque não é obrigatório, ok? Vamos para a questão de número 4, também facinha. Tendências pedagógicas, a questão da FUNCAB. Eu gosto dessas questões pequenininhas assim porque eu coloco nos meus stories. Quando ela é muito grande, não dá para a gente colocar. Na pedagogia tecnicista, o que importa é o aprender a... Então vamos lá, tecnicista. Qual o objetivo da pedagogia tecnicista? Preparar a mão de obra qualificada para o mercado de trabalho. A tecnicista ensina através do treinamento, onde o aluno aprende técnicas. Nesse sentido, o que importa é o ser? Não. Aprender a aprender? Também não. Isso aqui é pedagogia renovada, ser e aprender. Aprender a conhecer? Também não. Aprender a fazer? Sim, é prático. Então, a pedagogia tecnicista é algo que é voltado para o fazer, para o prático, para o trabalho, para a técnica. Logo, a letra D está correta. Também não é analisar, ok? Acertou quem respondeu, letra D. Questão de número 5, uma questão da banca Alternativa e Concursos, sobre ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 1990, artigo 60, é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos, inclusive na condição de aprendiz, não. 14 anos, sim, menor de 14 anos, mas salvo na condição de aprendiz. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. Isso, está certinho. Aqui vai entrar 16 anos, mas não é. A partir de 16 anos eles podem trabalhar e a partir de 14 anos podem, mas na condição de aprendiz, ok? Vamos lá, letra B. E se você quer responder todos os dias questões, segue lá o nosso Instagram, professor.davi. Lá eu posto nos stories, praticamente todos os dias, questões que você clica na hora e vê a resposta com dicas também sobre alguns temas. É muito legal e vai te ajudar, tá bom? Questão de número 6. A partir da instituição das diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais lá em 2004, é necessário considerar. Então vamos lá. As diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais é um documento importante na luta pela busca da superação das formas de racismo, preconceito, discriminação e valorização da diversidade. Então, o que é importante considerar a partir do lançamento e da publicação dela? O compromisso de igual visibilidade, a participação dos diferentes grupos e culturas que compõem a população local. Não, nós não temos que dar igual visibilidade à participação de grupos na população local, mas assim, todos os grupos que fazem parte da população nacional, geral, ok? B. Elaboração e execução de políticas e práticas educacionais em âmbito regional. Não, em âmbito nacional. C. Implementação de uma política curricular nacional de educação para as relações étnico-raciais. Sim, precisamos implementar uma política nacional no currículo de valorização das relações étnico-raciais. Certinho a letra C. D. Obrigatoriedade do ensino sobre história e cultura afro-brasileira apenas no sistema de ensino fundamental? Não. No fundamental, no médio.
Letra E, a necessidade de estabelecer a inclusão do ensino sobre história e cultura afro-brasileira prioritariamente no currículo do ensino médio? Não, é em toda a educação básica. Então, correto, letra C. Vamos para a última questão, e no final tem concursômetro. Vamos lá. A partir da década de 1960, emergem movimentos e grupos com uma função reivindicativa. Protagonismo estudantil, história da educação, essa questão aqui, tá bom? A partir da década de 1960, emergem movimentos e grupos com uma função reivindicativa, afinal era o período que estava ali na época da ditadura, promovendo articulação entre a luta pela consolidação de uma universidade pública, gratuita e de qualidade, e uma política de assistência estudantil. Nesse processo, para que a assistência estudantil entrasse na agenda política nacional, assumiu um papel de protagonista. Então, isso aqui trata-se de assistência estudantil, movimentos de reivindicação. Que movimento de reivindicação se fortaleceu na década de 60, mas foi reprimido pela ditadura, sendo considerado subversivo. Que movimento é esse? O movimento da União Nacional dos Estudantes, a UNE. A UNE foi até considerada subversiva na época e foi banida. Agora veja só, fala, nesse processo, para que a assistência estudantil entrasse na agenda, aqui em cima, articulação pela consolidação de uma universidade pública, assistência estudantil, está falando de estudante. É movimento negro? Não. É movimento do Sem Terra? Não. É movimento nacional dos dirigentes de universidade pública? Claro que não, eles não vão reivindicar contra o governo. É um movimento de defesa da democracia? Poderia, mas ele tinha outras pautas. Aqui tudo fala estudantil. Então você não precisa nem saber nada de legislação, de história, para saber que fala da União Nacional dos Estudantes, ok? Não sai daí. Conta quantas questões você acertou, porque agora nós vamos para o nosso concursômetro. Então, se você não acertou nenhuma questão, ou apenas uma, a coisa tá feia. Se você acertou 2 ou 3, pode e deve melhorar, ok? Tem que melhorar no próximo, enquanto você fizer o próximo, vê aí quanto você acertou. Se você acertou 4, metade de 7 mais um pouquinho, que dá mais de 50% aí, quase 60%, parabéns, em cima da média de aprovação. Fez o dever de casa, passou. Mas é claro que você sempre tem que buscar melhores resultados. Se você acertou 5, uau! Você arrebentou, você mandou muito bem. Se você acertou 6 ou 7 e errou só uma ou nenhuma, prepare os documentos da posse, vai preparando aí para ir no RH e assumir o seu cargo efetivo. O concursômetro é apenas uma forma de dinamizar nosso estudo, mas eu espero que esta videoaula tenha contribuído com a sua preparação. Um grande abraço e até mais, pessoal!